A paz do Senhor, amados, mais uma escola bíblica dominical e nós hoje vamos tratar do tema de caminhar ainda com Deus, aproveitando e datando este vídeo, porque nós vamos voltar aos nossos cultos presenciais aos domingos. Então hoje será um dia bastante importante porque é o nosso primeiro culto de volta presencialmente na igreja. Mas a nossa escola bíblica e os nossos cultos de quarta-feira, por enquanto, permanecerão ainda com transmissões. E ao pensarmos nisso, eu quis hoje trabalhar um caminho muito específico para nós, que é o caminho de ida a Jerusalém. Então, enquanto nós estivermos nessa aula, eu gostaria que os irmãos se lembrassem da ideia das peregrinações que o povo fazia do local onde eles moravam até chegar a Jerusalém. Isso após a construção do templo edificado pelo rei Salomão. Sonhado e preparado todos os materiais e utensílios pelo rei Davi, porém edificado pelo rei Salomão. E então veio a ordem do Senhor para que eles se reunissem e se achegassem à casa do Senhor. Então, todos os momentos e períodos de festa, o povo de Israel se reunia em Jerusalém para festejar ao Senhor. Então, se você não sabia disso ou se você tem dúvidas quanto a isso, fica uma lição de casa, que é o seguinte: procure textos que exemplifiquem isso. E os irmãos vão achar inúmeros textos, tá? Não precisam se preocupar, isso não é um exercício difícil de fazermos. Mas notem que existia uma movimentação dos povos judeus que estavam espalhados por vários lugares a chegar em Jerusalém. Quando nós pensamos nisso, nós precisamos nos lembrar sobre um pouco a geografia deste lugar. Jerusalém foi uma cidade edificada sobre os montes de Sião. Então, para Jerusalém só existe uma direção, que é subir. Não existe a opção de chegar em Jerusalém descendo. Isso tem várias aplicações que nós poderíamos fazer na nossa vida com Deus. Então, para nos achegarmos a Deus, nós precisamos subir. Ele desceu a nós para nos mostrar o caminho de volta ao Pai. Então, subindo de volta, ascendeu aos céus a ir de encontro ao Pai. E quando ele voltar, então nós o encontraremos nos ares também. Então, nós subiremos para encontrar com o nosso Senhor Jesus Cristo. Então, quando nós vemos esses textos, e aí eu vou trabalhar com os irmãos os cânticos dos degraus, e hoje dando uma visão bem macro, que mostra um pouquinho desse caminho, vocês precisam se lembrar disso. Havia essa peregrinação e eles saíam da onde eles moravam e subiam até Jerusalém. E neste caminho de subida, eles começavam a se preparar a partir da meditação na palavra, cantando esses salmos que nós iremos ler hoje. Nós não leremos todos os versículos, então fica aqui mais uma lição para você. Lembrando que os capítulos e divisões de versículos vieram só posteriormente para facilitar o manuseio da Bíblia. Então, tudo isso era escrito em rolos, não tinha então vamos abrir no rolo dos Salmos número 120. Não. Existia o rolo dos Salmos e você lia os Salmos. Então, aqui fica essa divisão nossa e nós leremos hoje trechos de 15 salmos que fazem parte dos salmos dos cânticos dos degraus. Eles começam no salmo de número 120 e vão até o salmo de número 134. Mas é interessante como existem diversos escritores também dentro desses salmos dos cânticos dos degraus, e cada um deles às vezes aborda aspectos um pouco diferentes. E eu quero que vocês notem isso um pouco na leitura que nós faremos juntos. Então, notem que às vezes você está discutindo de uma situação que você contempla exteriormente a você. Então,
São os inimigos, são situações contrárias, ou também pode ser uma guerra interna. Então é a minha alma, os meus desejos, os meus pensamentos que estão batalhando comigo e ansiando por Deus. Ou um momento em que eu reconheço quem é o Senhor e busco ao Senhor da forma como Ele é. Ou até chegar ao fim, e aí nós vamos mostrar isso, o último salmo, o salmo de número 134, que é um salmo de louvor e gratidão ao Senhor. Então eu já cheguei ao templo do Senhor, eu cheguei à casa do Senhor, meu coração está pronto, então só existe um sentimento, o sentimento de louvar e bendizer o nome do Senhor. Ok? Então, quando nós pensamos nesta caminhada, quando nós pensamos nessa subida, quando nós pensamos que estamos indo em direção a Jerusalém, nós notamos também que existe um esforço, correto? Então, quantos dos irmãos puderam ter já alguma experiência subindo uma montanha ou até mesmo subindo uma rua mais íngreme? É fácil subir uma rua íngreme e falar com algum companheiro que está subindo com você? Ou é fácil subir alguma rua íngreme cantando? Não é tão fácil, né? Nós com certeza preferiríamos andar ou no plano ou andar na descida, que gera menos esforço, né, para nós. Então, quando nós lembramos disso, nós também podemos aplicar isso para as nossas vidas. A nossa carne tem a inclinação de querer buscar a sua própria vontade, o que nos leva para baixo. Enquanto o caminho que vai para Deus é o Espírito de Deus tentando nos elevar até as regiões celestiais onde Deus verdadeiramente habita. E isso é para cima. Ok? Então, vamos começar aqui lendo alguns versículos e comentando de forma bem resumida sobre esses trechos. Então, depois fica essa lição de casa, leia todos e leia, se possível, uma primeira leitura todos juntos, os 120 até os 134 sem interrupção. Depois medite texto a texto, capítulo a capítulo, tentando extrair todas as lições, ok? Então, começando, e eu vou ler sempre o primeiro versículo de todo o salmo e vou ler mais alguns salmos, alguns outros versículos dentro deste salmo. Então, o Salmo 120, eu vou ler o 1, o 2, o 6 e o 7. Então, o Salmo 120 diz: Na minha angústia clamei ao Senhor, e Ele me ouviu. O Senhor livra a minha alma dos lábios mentirosos e da língua enganadora. Versículo 6. A minha alma bastante tempo habitou com os que detestam a paz. Pacífico sou, mas em eu falando, já eles estão em guerra. Então este salmo aqui mostra essa situação que está nitidamente externa ao ser humano. Então está no lugar onde eu habito, está ali no povo que me rodeia, apesar de ser pacífico, o salmista diz que as pessoas estão em guerra. Isso é um pouco o que nós vemos. Muitas vezes o mundo externo está em guerra. Mesmo que nós ansiemos a paz, ele não tem esse mesmo anseio. Mas mesmo assim nós confessamos diante do Senhor essa dificuldade porque esperamos que o Senhor intervenha na nossa história. Próximo salmo é um salmo também bastante conhecido, é o Salmo 121. Então eu vou ler só o primeiro versículo e os irmãos provavelmente conseguiriam recitar todos os outros sem nem olhar a Bíblia. Mas ele diz: eleva os meus olhos para o monte, de onde me virá o socorro. Esse é o versículo 1. Ok? Então, ele está discutindo do amparo que vem do Senhor. Ele está discutindo dessa ainda questão. Olha, eu olho ao meu redor e existe perigo. Aonde está o meu socorro? Salmo 122, que inclusive foi utilizado pela diaconisa Érica na hora que ela postou as imagens no nosso grupo falando sobre o nosso retorno. Então ela usou o versículo 1 do Salmo 122. Nós vamos ler o Salmo 122, 1, o 2, o 8 e o 9. E diz assim: Alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor.
Os nossos pés estão dentro das tuas portas, ó Jerusalém. Verso 8. Por causa dos meus irmãos e amigos, direi, haja paz em ti. Por causa da casa do Senhor, nosso Deus, buscarei o teu bem. Então, este versículo está voltado à ideia de estar na cidade do Senhor, que representava para eles estar na presença do Senhor, o local que Deus havia escolhido para que eles, então, fizessem festa ao Senhor, para que eles pudessem receber a presença do Senhor e também para que eles pudessem ofertar as suas ofertas, holocaustos, as suas oblações diante do Senhor, ok? Salmo 123, verso 1 e verso 3, vai dizer assim: para ti que habitas nos céus, levanto os meus olhos. Verso 3, tem piedade de nós, ó Senhor, tem piedade de nós, pois estamos assaz fartos do desprezo. Então, quando ele está falando disso, ele está reconhecendo que existe um Deus elevado, um Senhor sobre todas as coisas, e está dizendo, Senhor, a minha situação é que eu estou cansado, eu estou farto de ver o desprezo com que as pessoas olham para mim, o desprezo com que as pessoas agem ao meu redor. Então aqui ele também está derramando a sua alma perante o Senhor. Salmo 124, também nós cantamos alguns versículos, alguns hinos baseados nesses versículos. Eu vou ler o verso 1 e o verso 8, e ele diz: se não fora o Senhor que esteve ao nosso lado, ora diga Israel. Verso 8, o nosso socorro está em o nome do Senhor que fez o céu e a terra. Então, ele vai também apontar situações externas às nossas vidas que buscam tragar a nossa alma. Mas o nosso socorro está certamente guardado no nome do nosso Senhor, o nosso Deus, que é o Deus Criador do céu e da terra. Salmo 125, eu vou ler o versículo 1 e o versículo 4. 125 diz, os que confiam no Senhor serão como os montes de Sião, que não se abala, mas permanece para sempre. Faze bem, ó Senhor, aos bons e aos que são retos de coração. Então, nós estamos falando aqui também sobre a confiança e a forma como esta pessoa pode ser comparado a um monte bem firmado que não treme, porque ele confia no Senhor. E aquele que confia no Senhor, o Senhor faz o bem, faz a benignidade para todos aqueles que são bons e que são retos de coração. Então, que tem essa inclinação por terem um coração transformado pelo Senhor. Salmo 126, verso 1 e verso 5. Ele vai dizer: quando o Senhor trouxe do cativeiro os que voltaram a Sião, estávamos como os que sonham. Verso 5. Os que semeiam em lágrimas cegarão com alegria. Então, este texto vai nos falar da forma como aqueles que foram levados ao cativeiro para serem trabalhados pelo Senhor, provados seus corações, e depois saíram e retornaram à presença do Senhor na sua terra natal. Então, como eles são transformados e a forma como eles são transformados também o levar o Evangelho e então receber a colheita daquilo que se é plantado, por mais que tenham dificuldades, ele vai dizer que a cega ou o momento de colher é um momento que trará grande alegria. Ok? Então, Salmo 127, verso 1 e 2 diz: se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que edificam. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Inútil vos será levantar de madrugada, repousar tarde, comer o pão de dores, pois assim dá ele aos seus amados o sono. Então, tudo o que nós fazemos, se não tiver o Senhor também ali ao nosso lado, é um esforço em vão. A vitória está
em termos do Senhor à frente de todas as coisas e ao nosso lado, trabalhando conosco. Quando nós temos essa dependência do Senhor, quando Ele está indo à frente e trabalhando por nós, então nós temos o descanso, temos uma situação muito melhor do que se nós estivermos conduzindo todas as coisas sozinhos. Então, inútil é levantar cedo, inútil é dormir super tarde, inútil é todo este comer este pão que traz muitas dores, que vem do sofrimento, se o Senhor não estiver conosco. Salmo 128, vou ler versículo 1, o 5 e o 6. 128 diz: Bem-aventurado aquele que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos. Versículo 5. O Senhor te abençoará desde Sião, e tu verás o bem de Jerusalém em todos os dias da tua vida, e verás os filhos de teus filhos e a paz sobre Israel. Então, nós precisamos lembrar disso. Era um lugar que sempre teve e ainda tem hoje muitas guerras, muitos conflitos, para ver quem realmente é o dono daquele lugar, para ver realmente aquele que é o possuidor daquela terra, crendo que aquela terra tem a bênção do Senhor e por isso as pessoas ainda brigam para conquistar aquele lugar. Mas aqueles que estão com o Senhor, aqueles que buscam o Senhor, aqueles que andam segundo os caminhos do Senhor, então eles verão a paz do Senhor reinando sobre Israel, eles verão a prosperidade sobre os seus filhos, a bênção do Senhor sobre os seus filhos e os filhos dos seus filhos. Então o Senhor abençoa as gerações de todos aqueles que o buscam de todo o seu coração. Salmo 129, eu vou ler versículo 1 e 2. Diz assim: Muitas vezes me angustiaram desde a minha mocidade, diga agora, Israel. Muitas vezes me angustiaram desde a minha mocidade, todavia não prevaleceram contra mim. Olha que riqueza nós estamos falando nesses dois versículos. As lutas são muitas, desde o começo da nossa caminhada. Mas a grande verdade é que, se nós estamos com Deus, o inimigo não pode prevalecer sobre as nossas vidas. Nós podemos passar por momentos de grande aperto, por momentos de grandes dificuldades, mas nós somos mais do que vencedores por aquele que nos chamou, que é Jesus Cristo. Capítulo 130, verso 1 e 2, vai dizer: Das profundezas a ti clamo, ó Senhor. Senhor, escuta a minha voz. Sejam os teus ouvidos atentos à voz das minhas súplicas. Então, eu usei esse texto em uma quarta recente agora, né? E meditei mais para frente, dizendo sobre a misericórdia e a abundante redenção que há no Senhor. Mas é interessante que aqui ele está derramando a sua alma ao Senhor. Isso é um ponto bastante importante quando nós estamos dizendo de voltar à presença do Senhor e estar perante o Senhor. Porque o Senhor conhece o que vai dentro do nosso ser e Ele não só olha o que o homem vê, que é o seu lado externo, o que você quer aparentar aos outros, mas o Senhor conhece o seu coração. Então, enquanto eles caminhavam e subiam a Jerusalém, eles também estavam preparando isso, preparando os seus corações, preparando a sua alma para estar na presença do Senhor. De tal forma que, muitas vezes, eles falavam assim: eu me acho num lugar que é um lugar muito difícil, as profundezas, os abismos, a minha alma parece que está num lugar de aperto e eu preciso do Senhor. E nessa hora eu preciso derramar também o meu coração ao Senhor, porque na hora que eu adentrar
a Jerusalém para louvar ao Senhor, esse sentimento não pode mais existir no meu coração. Eu preciso deixar isso fora da casa do Senhor. E para que isso fique fora da casa do Senhor, eu preciso primeiramente apresentar ao Senhor a minha posição, aquilo que vai dentro de mim, para que o Senhor trabalhe a minha vida e desta forma eu então possa chegar livremente à sua presença e exaltar e bendizer e magnificar o nome do Senhor, nosso Deus. Salmo 131, verso de 1 a 3. Esse é pequeno, então eu vou ler o capítulo inteiro. Ele vai dizer: Senhor, o meu coração não se elevou, nem os meus olhos se levantaram. Não me exercito em grandes assuntos, nem em coisas muito elevadas para mim. De certo fiz calar e sossegar a minha alma. Qual criança desmamada para com a sua mãe, tal é minha alma para comigo. Espere Israel no Senhor, desde agora e para sempre. Então aqui mais um salmo que vem ressaltar como os nossos sentimentos estão e como nós dependemos do Senhor. Nós somos como bebês recém-nascidos que dependem da sua mãe. Assim a nossa alma depende do Senhor. Assim as nossas vidas dependem do Senhor, para que nós possamos em todos os momentos buscar ao Senhor e receber do Senhor aquilo que Ele tem para nós. Então eu entrego toda a minha alma, todo o meu ser aos pés do Senhor Jesus. Salmo 132. Esse salmo é um pouco maior, do que os salmos anteriores. Então eu vou ler o verso 1 e o verso 11. Então, Salmo 132 começa dizendo: Lembra-te, Senhor, de Davi e de todas as suas aflições. Versículo 11. O Senhor jurou a Davi com verdade e não se desviará dela. Do fruto do teu ventre porei sobre o seu trono. E eu separei esse versículo porque ele fala da promessa maravilhosa de Cristo Jesus que veio da linhagem de Davi. Uma promessa que o Senhor jurou por ele mesmo a Davi, que não faltaria quem se assentasse sobre o seu trono. Então, da mesma forma que este texto vai mostrar umas coisas bastante interessantes, porque Davi se posicionou diante de Deus de uma forma que agradou ao Senhor. Ele colocou no seu coração que ele precisava achar um lugar para a construção da casa do Senhor. E o Senhor respondeu a este anseio da sua alma, dizendo que não faltaria quem se assentasse no trono, dizendo que aquele lugar que seria escolhido seria um lugar bem estabelecido, seria um lugar abençoado pelo próprio Senhor. E nós estamos chegando no fim. Então, capítulos 133 e 134 são também só 3 versículos. Eu vou ler ambos na íntegra. E vou ler na sequência, para vocês verem que essa ideia de capítulos, ela existe, mas ela é, para nós hoje, uma separação para auxiliar a memorização e auxiliar a encontrar o texto. Mas olha que precioso isso. Esse é o salmo que o nosso pastor Itaro muitas vezes recita no nosso meio, porque esse é um salmo que fala muito ao seu coração. Ó, quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união. É como um óleo precioso sobre a cabeça que desce sobre a barba de Arão, e que desce a orla das suas vestes. Como o orvalho do Hermon, que desce sobre os montes de Sião, porque ali o Senhor ordena a bênção e a vida para sempre. Eis aqui, bendizei ao Senhor, todos vós, servos do Senhor, que assistis na casa do Senhor todas as noites. Levantai as mãos no santuário e bendizei ao Senhor. O Senhor que fez o céu e a terra te abençoe desde Sião. Conseguem notar isso? Esses 2 textos têm, na verdade, um significado bem diferente de alguns anteriores, porque parece que agora eles estão já nesta comunhão dos santos, neste lugar em que eles se concentraram para buscar o Senhor, e sobre este lugar eles sentem a bênção do Senhor como um óleo precioso que vem sobre o sacerdote
e vai até a orla das suas vestes, e assim é a bênção do Senhor que desce sobre o monte de Sião. E ele vai dizendo, eis aqui. Então nós chegamos ao santuário do Senhor, nós chegamos à casa do Senhor. Ele diz, eis aqui, bendizei ao Senhor todos vós, servos do Senhor. Então estamos na presença do Senhor. E agora, o que nós precisamos fazer nesta presença é bendizer e exaltar ao nome do Senhor. Levantar as mãos no santuário e bendizer ao nome do Senhor. Notem que ele agora tem todo o seu ser preparado, então até o seu corpo começa a glorificar ao Senhor. Ao levantar as mãos, nós reconhecemos para quem nós estamos direcionando o nosso louvor, para quem nós estamos dirigindo a nossa fala, e não é ao nosso irmão, é ao Senhor. Nós estamos na casa do Senhor e nós reconhecemos o Senhor, o que fez os céus e a terra. É dele que vem a bênção que está sobre as nossas vidas. Então, nesta ideia, um pouco macro e talvez rápida, que eu quis passar aos irmãos, passando pelos 15 salmos, é que nós precisamos guardar os nossos corações para estar todas as vezes que se reunir para ir à casa do Senhor. Então, todas as vezes que nós adentrarmos aquele lugar, seja fisicamente ou não, nós precisamos estar nesta forma. É óbvio que ao falar isso, eu não estou dizendo assim, todas as vezes que você for ao domingo à casa do Senhor, você vai ler os 15 capítulos e usar isso como se fosse um ritual, porque isso não serve. Isso é bom para memorização, é bom para conhecimento da palavra, mas isso não é aquilo que nós queremos. Nós não queremos viver a teoria desta forma, em que nós aprendemos a palavra do Senhor simplesmente como a letra, mas que nós possamos viver isso. Então, eu preciso entender a direção deste caminho. Este caminho me conduz à presença do Senhor, estando ou não na casa do Senhor, reunido ou não com os meus irmãos, seja virtualmente, seja fisicamente, eu preciso estar pronto para entrar na presença do Senhor, que é um lugar que não é fechado por 4 paredes, mas é um lugar que nós temos acesso através do sangue de Cristo Jesus, e adentramos ao véu para estar diante do altar do Senhor, para estar diante do trono de Deus, e ali quebrantarmos os nossos corações. E isso é o sentido mais importante, que você possa guardar neste dia e daqui para frente, que todos os dias que você se apresentar ao Senhor, e isso deveria ser diariamente, todos os dias eu preciso examinar o meu coração, examinar tudo aquilo que está acontecendo ao meu redor, me livrar de todas essas coisas, depositando no altar do Senhor e confiando que o Senhor é poderoso para fazer uma obra sobre tudo aquilo, e então se sentir livre e apto para tão somente adorar, bendizer e engrandecer o nome do Senhor. Então, que o Senhor vos abençoe e vos guarde nesse dia, e que sejamos poderosamente abençoados pela presença do Senhor ao nos reunirmos com o nosso Deus. No nome de Jesus Cristo.